Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias bem provocadoras do livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Olá. Sim, um livro que causou bastante discussão, né? Foca muito nessa conexão entre mente, corpo e ambiente. Exato. A nossa ideia aqui é desvendar um pouco esses conceitos que desafiam aquela visão mais tradicional da biologia. Sabe, aquela coisa de que somos basicamente controlados pelos nossos genes. E o ponto de partida dele é interessante, né? A própria jornada do Lipton, ele era um biólogo celular bem convencional, né? Sim, e aí ele conta que teve uma espécie de revelação científica lá no Caribe enquanto dava aulas. Isso mudou tudo para ele. Foi ali por 1985, né? Ele começou a perceber ou a interpretar que a vida da célula não era ditada só pelo gene. Isso, mas pela percepção que a célula tinha do ambiente ao redor, o ambiente físico, energético. É como se os genes fossem, sei lá, plantas de uma casa. Importantes, claro, mas Mas quem decide se e como construir é o ambiente, ou melhor, a interpretação que a célula faz desse ambiente. O engenheiro da obra, digamos assim. exatamente. E aí vem a implicação maior, né? Se cada célula nossa responde a essa percepção, Nós, como um conjunto de trilhões delas, também responderíamos à nossa percepção geral do mundo, da vida. isso abriu uma porta enorme. A ideia de que, talvez a gente possa mudar nosso destino biológico alterando nossas crenças, nossas percepções, Deixando de ser só vítima da genética. para se tornar um co-criador da própria realidade, da própria saúde. É uma mudança de perspectiva bem radical. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa meio abstrata como crença ou percepção consegue, assim, influenciar a biologia de verdade, lá na célula? Boa pergunta. É aí que entra um campo que hoje está super em voga, a epigenética. Ah, sim, já ouvi falar. Seria tipo um controle acima da genética, né? Isso, perfeito. A epigenética estuda justamente como os sinais do ambiente, e para Lipton isso inclui pensamentos, emoções, crenças, podem, modular a atividade dos genes. Então não muda o código do DNA em si. Não, o código base continua lá. O que muda é quais genes são ligados ou desligados, quais ficam mais ou menos ativos. Pensa numa TV. Ok. O gene é a transmissão que chega. A epigenética são os botões de brilho, contraste e volume. Você ajusta a imagem, a expressão, sem mudar o sinal original que está chegando. Entendi. E esses sinais do ambiente, como pensamentos, viram o quê? Sinais químicos dentro do corpo. Basicamente. Viram sinais químicos, energéticos, que interagem ali com o DNA e suas proteínas associadas, e aí regulam a expressão. Faz sentido. E isso conecta direto com aqueles efeitos que a gente conhece, né? Placebo e nocebo. Totalmente. São exemplos clássicos do poder da mente sobre o corpo. O placebo é a crença positiva agindo. Tem aquele estudo famoso da cirurgia de joelho, né? Sim, do Dr. Mosley. Incrível aquilo. Pacientes que achavam que tinham sido operados, mas só tiveram uma cirurgia simulada, tiveram melhora parecida com quem fez a cirurgia de verdade. A crença na cura ajudou a curar. E o contrário ao nocebo, a crença negativa. Exato. O poder destrutivo da crença negativa. Lipton cita o caso do Sam Lonely, diagnóstico de câncer terminal. E ele morreu na data prevista, se não me engano. Morreu. Mas a autópsia mostrou que, o câncer existia, mas não era tão avançado a ponto de ser a causa direta da morte. Fica a dúvida, né? O quanto a crença no diagnóstico fatal contribuiu. É impressionante pensar nisso. E essa influência toda, segundo Lipton, começa bem cedo, na infância. Muito cedo. Ele diz que os pais agem como engenheiros genéticos até antes da concepção, com coisas como a impressão genômica. Que é quando um gene vem marcado para ser ativo ou não, dependendo se veio do pai ou da mãe. Isso já é uma influência ambiental pré-concepção. Mas o crucial mesmo são os primeiros anos de vida. O cérebro da criança pequena opera muito em ondas teta. Que é um estado de alta sugestionabilidade, quase como hipnose. Exatamente. Nesse período, a criança absorve direto para o subconsciente as crenças, os medos, as atitudes, os comportamentos que ela vê no ambiente.
família, cuidadores. Então, crenças sobre saúde, dinheiro, relacionamentos, autoestima, tudo isso seria programado ali. Muito disso, sim, segundo essa visão. E essa programação subconsciente pode guiar a vida adulta sem que a pessoa nem perceba. Ele até menciona estudos que mostram que fatores ambientais na primeira infância influenciam mais o QI do que se pensava. Isso me lembra um debate antigo na biologia, Darwin versus Lamarck. Sim, Lipton meio que revisita isso. Darwin focava na competição, na seleção natural via mutações aleatórias. Lamarck falava mais em adaptação ao ambiente, cooperação, herança de características adquiridas. Que foi uma ideia muito criticada depois, né? Foi. Mas a epigenética hoje, bom, ela não prova Lamarck do jeito que ele formulou, claro. Mas ela mostra que o ambiente realmente altera a expressão gênica. E às vezes isso pode até ser passado por algumas gerações. Então a interação, o organismo-ambiente volta a ter um peso maior na evolução. E ele também critica um pouco a medicina muito focada em tratar sintomas isolados, né? Crítica, porque o corpo é um sistema todo interconectado. Ele dá o exemplo dos antihistamínicos para alergia. Ah, sim, Tomou para alergia, deu sono. exato. Porque a histamina que causa alergia também tem outra função no cérebro, ligada ao estado de alerta. O remédio bloqueia tudo, alivia a alergia, mas causa sono. Mostra como mexer numa parte afeta o todo. Então, para a gente amarrar as ideias principais que a gente viu nesses trechos, a mensagem é que não somos só máquinas bioquímicas rodando um programa genético fixo. Não mesmo? Nossas crenças, a forma como a gente percebe e interpreta o mundo, tudo isso interage dinamicamente com a nossa biologia, o tempo todo. E Lipton vê aí uma ponte, talvez, entre ciência e autoconsciência e espiritualidade É até. por aí. Isso deixa uma reflexão, né? Se nossas células reagem à nossa percepção e essa percepção é moldada por crenças, muitas delas lá do subconsciente, gravadas na infância, Qual o potencial que a gente libera se conseguir, bom, se tornar consciente dessas programações? exato. E se a gente conseguir alinhar essas crenças profundas com o que a gente conscientemente deseja? Saúde, felicidade, bem-estar. Talvez o grande poder esteja aí, né, em assumir essa gestão consciente da nossa própria biologia, da nossa própria vida. Assumir o papel de administrador da nossa vida. Como ele sugere, é uma ideia poderosa para se pensar.